Boa noite. Hoje não é meu dia de dar shiur, então vou pegar um tema diferente e vou compartilhar com vocês o tema que eu mesmo estou estudando. Eu estou no meu estudo, estou estudando Masechet Baba Kama. Quem aqui já estudou? Já estudou Baba Kama? Não, um pouquinho, eu acho. Um pouquinho, as ideias principais. Já. Então, aqui como é turma avançada que já faz Guimará, então podemos... A Masechet Baba Kama, eu estou aqui no quarto capítulo e vou começar com vocês o assunto, né, dar uma introdução. A Torá fala sobre os prejuízos monetários. Essa Masechet pertence ao conjunto de Masertot, chamado Nezikin, que são chamados prejuízos. E uma das Masertot talvez mais famosas, as crianças começam a estudar, jovens, essa Masechet Baba Kama, às vezes é uma das primeiras, e não porque ela seja fácil ou menos complexa que qualquer outra Guimará, mas os temas são, digamos assim, temas mais factíveis. Fala de, por exemplo, o primeiro capítulo fala sobre os 4 tipos de prejuízos. Então, por exemplo, se você cava um buraco na rua, alguém cai, o teu boi, se ele chifra alguém, se ele chuta alguém, e aí por diante. E aqui a gente está vendo as alachot sobre um boi que você prendeu ele direitinho, só que ele fugiu. E ele foi lá e causou um prejuízo. A pergunta é se você ter trancado ele é suficiente ou que nível de tranca você precisa colocar para ser suficiente para um boi ser considerado que ele está cuidado, que ele está preso. Eu vi um videozinho recentemente de acho que era um tigre, o pessoal estava lá no zoológico provocando ele, ou talvez só olhando, de repente ele começa a trepar e trepar e trepar e trepar, e literalmente ele estava alguns centímetros de pular para fora. O vídeo cortou, não sei se porque ele fugiu, o cara saiu correndo, ou porque... Mas é um tipo de situação, talvez eu falei que são factíveis, ou seja, se fala sobre coisas que podem acontecer. A chance dessas coisas acontecerem são pequenas, mas o importante é a gente estudar, porque é Torá, entender qual que é o pensamento de Hashem. Mas a primeira coisa para a gente entender é que a Torá nos deu a responsabilidade não somente sobre as nossas ações diretas, mas também se eu tenho uma propriedade e essa propriedade causou um dano a um terceiro, eu tenho responsabilidade. Qual nível de responsabilidade? Depende da situação, qual foi o dano, como que aconteceu. Mas eu tenho responsabilidade sobre aquilo que é meu. Então, se eu tenho um cachorro, hoje em dia, ele vai lá e morde alguém, então eu tenho a obrigação de arcar com as consequências. Até que nível, até que ponto? Tem seus limites, mas a Torá coloca para a gente essas obrigações. Então vamos ver aqui a Mishnah, vou ler com vocês. Então diz a Gemara o seguinte: Kashrub alav bemosera. A pessoa, ele foi lá e prendeu o seu boi num tipo de proteção que é razoável. Não é a melhor possível. Ele prendeu ele como um tipo de coleira. Prendeu, a coleira estava bem presa, mas o boi, eventualmente, se ele quiser com muita força, ele pode escapar de lá. Normalmente, funciona. E aí, diz a Mishnah, Vena'al befanav karaui, você trancou bem, quer dizer, você fez uma boa proteção que é considerado razoável. Você não trancou com portões de ferro e uma jaula, mas você trancou de maneira normal. Razoável. É uma porta que ela consegue sustentar um vento comum. Se vier um vento mais forte, pode ser que a porta caia. Mas ela está lá com uma cerca normal. Então a pergunta é, qual é o nível de responsabilidade sua? Se aquele boi ele sai e ele prejudica alguém. Então antes da gente ver essa questão dele fugir, vamos explicar que tem 2 tipos de bois. Shor, você deve conhecer, tam, e o shor muad. O que quer dizer shor tam? Então normalmente a gente não presume que um boi ele sai chifrando por aí. Se você atiçou ele, provocou, pode até ser, mas sair chifrando, de repente, isso não é comum. Então a Torá fala, se você tem um boi que ele chifra,
nas primeiras vezes, você tem que pagar metade. Parece uma concessão, mais ou menos, que a Torá fez uma... Né, uma você não sabia, você não tinha obrigação de saber, mas, por outro lado, o cara também se machucou. Então, você precisa pagar alguma coisa. Então, isso chama Hatzinezek. Você paga metade do prejuízo. Essa é uma limitação. A segunda limitação, que ele só pode pagar até o valor dele mesmo. Ou seja, se o valor do boi é 100 e ele prejudicou 200, você dá o boi inteiro. Se ele prejudicou 201, você continua dando o boi inteiro. Você não vai ter como pagar mais do que isso. Prejudicou 1.000, você vai dar o boi inteiro e você não tem mais responsabilidade do que o valor do próprio boi. Agora, se ele chifrou 3 vezes, tem uma discussão se já é na terceira ou a partir da terceira, aí ele se torna um shor muad. Ou seja, já tem grandes possibilidades, probabilidades que ele vai sair chifrando. Já deu tempo suficiente para você entender que não foi um dia que ele acordou de mau humor. Esse boi é um boi chifrador. Então, você já foi advertido suficientemente e você agora, então, tem que cuidar dele de uma maneira diferente. E por isso, então, você agora, a partir de então, você tem que pagar o valor completo do prejuízo. 2, independente do valor do próprio boi, ele vai ter que tirar do teu bolso e vai ter que pagar o prejuízo completo. Tem milhares de situações, quando, como, quem que ele chifrou, se foi uma pessoa, se foi um outro animal, etc. Estamos falando de modo bem genérico, certo? Então essa é a diferença entre o shortar e o shor muad. Só para dar um exemplo, você vai falar, bom, mas essa história é tão longe da minha realidade, como que isso pode se aplicar no dia a dia? Então, vou dar para vocês 2 exemplos muito curiosos que na Halahá prática atual, de coisas que acontecem no dia a dia, depende e se aprende desse conceito aqui. Uma delas é Hazaká. O que é Hazaká? Na verdade, Hazaká não é bem daqui, mas é um paralelo. Vou fazer apenas um paralelo. Hazaká, se eu vejo, por exemplo, que você já veio 2 vezes na minha aula, provável que você venha na terceira? Sim, muito pouco. 3 vezes? Mas eu tô... Então, 3 vezes normalmente se fala que é Hazaká. Existe uma discussão. No caso do boi, então eu pensei nesse exemplo, não é o exemplo perfeito, mas só para vocês terem uma ideia. No caso do boi, eu falei que tem uma discussão se é 3 ou 4. Tem uma situação que uma mulher, ela casa, no shiur não faz tanta diferença, se vai vir, não vai vir, não vai mudar nada. Mas uma mulher, ela casa, e Deus nos livre, e o marido morre. Ela casa uma segunda vez, pum, de novo, marido morre. Ela pode casar uma terceira? O Yehudá ficou com medo Boa, disso, né? perfeito, ótimo. E Eudá enrolou para dar o terceiro. A gente não sabe o final da história, se no final ele iria dar ou não. Falou que ele estava jovem, pô, depois cresceu, mas ele não deu. Boa. Mas a Alahá, prática, diz o seguinte, que na terceira vez ela não deve casar, mas se ela casou, você não vai obrigar ela a separar. Porque existe uma dúvida se Hazaká é 2 ou 3 vezes. Agora, se ela já está na quarta, se ela já está na quarta, então você manda ela separar. O cara não vai ter que. Alguma coisa tem, tá certo? É curioso. Então, não é exatamente aqui é 3 e 4, lá é 2 e 3, mas como você vê que esses paralelos se aprende na Gemara. Uma outra situação muito curiosa, que isso é importante, o, o boi ser chamado chifrador tem muitas condições. É difícil chegar nessa condição. Mas, por exemplo, o boi que chifrou uma vez no dia 20 desse mês, no dia 20 do mês seguinte e no dia 20 do próximo mês, ele não é um boi chifrador. Ele é um boi chifrador para o dia 20. Ah, Se acontecer no dia 21 ou no dia 19, ele não é chifrador. Isso está em outro lugar aqui da Guimará. Então, outro exemplo. Não lembro agora qual que é a Lahá, mas se esse mês ele chifrou no 18, mês que vem no 19 e outro mês no 20. Próximo mês? de 21. Ou de 18 a Ou, 20. ou talvez 18, É. 19 e 20. Talvez você precisa esperar esse ciclo se repetir. E são temas de debate. Aí, vamos supor que ele fez 20, 20 e 20.
e aí depois chegou no 20 do mês seguinte, ele não chifrou. Quando isso vai acontecer? Vai? É muito improvável. Tudo bem, mas a camarada discute. Você vai dizer que é improvável. Aí chegou o mês seguinte, ele não chifrou. Será que agora ele já perdeu aquela probabilidade de chifrar ou não perdeu? Então tem discussão. Será que uma vez é suficiente para quebrar o vício? Ou para quebrar o vício, você precisa de 3 vezes. Então você precisa esperar mais 3 meses para passar, e aí ele pula. O que isso influencia? Isso influencia a prática muito do dia a dia. Existem regras em relação à pureza familiar. Uma das regras, além de que durante o período da mulher, ela está fazendo a contagem, está durante a sua menstruação, fazer a contagem até ela ir na mikvah, ela está impura, tem dias que tem probabilidade dela menstruar. E nesses dias, os sábios proibiram de você ter uma relação. Então, por exemplo, o 30º dia, a partir da primeira, da anterior, então, tem uma probabilidade grande dela menstruar de novo. Nesse dia, o marido e a mulher não podem ter relação. Então, tem vários cálculos diferentes que se faz. E um cálculo que acontece, e até existiu o aplicativo, que hoje tem um aplicativo que é fantástico, faz todos esses cálculos por você. Um dos cálculos é se ela viu no dia 20, menstruou no dia 20, no mês hebraico, 20 do mês seguinte e 20 do terceiro mês. Certo? Sim. Ou se ela viu, até aí tudo bem, porque é 30 dias igual, tudo bem. Mas ela viu dia 20, 21 e 22. Será que no quarto mês eu preciso pensar que o 23 ela não pode ter relação? E a ideia do boi. Se é 20, 21, 22, opa, será que eu preciso pensar no próximo? Vamos supor que ela já fez 3 vezes, repetiu o ciclo. Quantas vezes eu preciso fazer para quebrar aquilo? Uma vez basta? 20, 20, 20. Certo? Então, próximo 20 eu vou precisar me preocupar. Sim. Mas o próximo 20 passou e não aconteceu nada. Uma vez que ela passou o 20, já quebrou aquela razaká ou não quebrou? Depende dessa discussão aqui que a gente falou. Será que eu preciso quebrar 3 vezes o que foi construído 3 vezes? Ou eu posso quebrar uma vez e já não preciso mais me preocupar? E isso está realmente ligado, intrinsecamente ligado com essa discussão. Então, por mais que a discussão é completamente teórica, no ponto de vista em relação a falar do boi que chifrou, que não chifrou, etc., mata o boi, está acabado, faz a shritá nele, ou leva ele para o tribunal, não vem com história, né? Não vai acontecer. Mas, para você ver como que esse raciocínio ele se aplica em outras áreas muito pertinentes da Halakha até hoje. Mas seria como ficar um pouco mais complexo. Tem várias situações, Porque, pode por falar. exemplo, de acordo com a profissão que o homem tinha a quantidade de vezes de relação que ele era obrigado a Sim, ter. sim. Combina essas duas coisas. Não, isso não tem nada a ver, porque Por exemplo, independente do disso, então o que você está dizendo é outra coisa. dia, Você sabe de onde se deduz isso? eu li no Rambam. Eu não sei. Mas você sabe de onde se aprende isso? Não. Do lugar menos provável possível. Olha que interessante, já que você trouxe, vou te mostrar os 2 exemplos como a Guimará, ou situações como são tão teóricas podem ser práticas. O que você está dizendo é o seguinte: antigamente a pessoa tinha eventualmente várias esposas. E a pessoa, quando ela casa, ela tem a obrigação, ou entre as várias obrigações, mas uma delas bíblicas, dele ter relação com a mulher. Qual é a periodicidade? Qual é a obrigação que a pessoa tem? Então, pessoas saudáveis, estamos falando. Então, tem uma obrigação mínima. Qual que é a obrigação mínima? Depende do teu ofício, depende da tua profissão. E vamos pressupor que quando você casou, a mulher já sabia qual que era a tua profissão. Então, por exemplo, está escrito no Talmid Chacham, estudioso da Torá, de Leil Shabbat a Leil Shabbat, ser toda sexta-feira à noite. Certo? Agora, o oposto contrário é uma pessoa que é chamado malach, não malach de anjo, mas malach com het, que é aquele que saía em viagem de navio. Então, a obrigação dele era uma vez a cada 6 meses. O marino, não? Hã? Marino, você fala? Bom. É marinheiro? Mas não precisa ser o marinheiro. Ele pode ser o cara que viaja no navio. Não precisa ser o cara que está dirigindo. Mas então ele é uma vez a cada 6 meses. Lembrando que a mulher já sabia disso quando. Então esse é o exemplo contrário. Só para deixar claro que nos dias atuais a orientação geral é pelo menos 2 vezes na semana.
obviamente, durante quando a mulher ela está em período permitido pela Halakha. Então, o que eu quero te dizer, a primeira coisa que não faz diferença, se ele chegou em casa 6 meses depois, a mulher não estava no período permitido, então vai ter que esperar até a próxima vez que der. O cálculo desse um dia de diferença que vai fazer, que é um dia que tem, se você se erra no cálculo dessa periodicidade, pode complicar tudo, entendeu? Não, mas a periodicidade você vai, o que prevalece é as regras da pureza dela. Ok. Prevalece sobre a tua obrigação. Porque você tem a obrigação tua para com ela. Mas você tem a restrição de Hashem falando, não, mas esse dia você não pode. Então, se a pessoa Entendeu? errar, a minha dúvida é, se a pessoa errasse na conta, complicado, porque não Bom, pode errar, aí né? não pode errar na conta, isso sim. Entendeu? Isso que eu tô Sim. dizendo. Ele Mas tem um agora, dia, tem que ter... bom, então, isso também, em termos práticos, também é importante, porque se a pessoa, por exemplo, ele casou, a mulher casou, e de repente o cara está sempre viajando para negócios. Então, se pode dizer, olha, claro que sempre pode se resolver de uma maneira pacífica e chegar num acordo, etc. Mas vamos supor que você quer ir a rigor da lei, então ele pode dizer, bom, mas quando eu casei com você, eu já tinha esses compromissos, se eu passo, por exemplo, a semana fora de casa. Você não tem como me falar, bom, eu quero que você fique mais. Tudo bem, vamos tentar resolver com shalom, etc. Mas a rigor, se a pessoa quiser seguir a rigor ao pé da letra da Halakha, então isso tudo é colocado na balança. Da onde se aprende isso? Não. Então vamos lá. Lugar que você menos imaginaria. Quando Yaakov ele manda os presentes para o irmão dele, para o Esav, a Torá conta para a gente quantos animais ele mandou. E os animais que ele manda têm uma proporção de animais machos para fêmeas. Dependendo do tipo de animal, do trabalho dele, um boi que trabalha muito, então ele tem menos força. Então você precisa de mais bois para engravidar as vacas. Os camelos é diferente. Eu não lembro de cabeça, Ezim, Ataim, Teashim, Esrim, e tem alguns que são preguiçosos, que não fazem trabalho nenhum, e é um para um. Que é o cara que é comparado, não Talmid Chacham, que a Torá enfraquece a pessoa, mas a pessoa que ele está em casa e não faz nada, o aposentado, digamos assim, a rigor, pela Halakha, seria todos os dias, certo? Porque você está aí, você está de boa, você não está gastando tua energia, então faz a tua mitzvah, pelo menos, tá certo? Então, da onde se aprende dos animais dos presentes que ele mandou para o irmão dele. É muito curioso, você nunca imaginaria, tá, a Torá está me contando, os animais, que diferença vai me fazer? Quantos animais foi, não foi? Conta a história. Aqui você tem uma alahá que você aprende de lá. Então, para você ver como realmente, dois exemplos de como a alahá... Bom, deixa você falando. Vamos voltar aqui. Kashru balav bemoserá. Então, o dono, ele foi lá, trancou ele bem, ele prendeu ele duas formas. Ele fez duas coisas. Colocou ele na coleira e venal befanav karaú. E você fez uma tranca razoável, normal. Não serviria para um vendaval, mas serviria para um dia normal. E o boi foi lá, saiu e prejudicou alguém. Qual é o nível teu de responsabilidade? Por um lado, você vai dizer, bom, se eu estou andando na rua com meu boi, eu precisava prestar mais atenção. Então, meu nível de responsabilidade é maior. Mas se ele está dentro da minha casa, eu fiz o meu dever, eu não tinha a obrigação de pensar nisso. O cara se prejudicou, tudo bem, acontece, podia ter caído um raio na cabeça dele. É o azar dele, é a má sorte dele. Não tem como eu dizer que eu sou responsável por isso. Eu só posso ser responsável. Tem uma regra que a Torá fala, honest rahmana patra. Quando tem uma situação de força maior, eu estou isento, na maioria dos casos. Então, a primeira opinião, são três opiniões na Gemara, na Mishnah, ela fala o seguinte, que ele saiu e prejudicou, tanto se ele era um boi ingênuo, ou seja, de primeira viagem, nunca tinha feito nada, ou até mesmo se ele foi, ou se ele era um boi já conhecido, que ele já era um boi chifrador, você é obrigado a pagar. Essa é a opinião mais restrita, a opinião mais rigorosa. Por quê? Porque se você quer realmente garantir que teu boi não chifre, você precisa ter uma proteção fortíssima. Se você tem uma proteção comum, normal, teu boi chifrou, eu presumo que o boi ele é capaz de chifrar e ele vai, eventualmente, se ele vê alguém, ele pode ir lá e quebrar. Então, ainda está sobre a sua responsabilidade. Vou trazer para os dias atuais, mas dependendo da raça do cachorro que você tem, você precisa amordaçar ele antes de sair de casa. Sim. E tem muita gente que não faz isso. Hoje eu acho que já é lei você sair com a coleira.
Eu acho que é lei. Não sei se é lei, mas eu vejo que Focinheiro. focinheira já é lei. Não, focinheira não é lei. Alguns sim usam focinheiro. É lei também? Agora, se é lei, eu não sei, mas tem aqui em São Paulo. Espero que seja, porque eu já fui uma vez no supermercado, tinha um cachorrão e começou a... Tinha uma moça segurando, a moça era metade do tamanho do cachorro, e o cachorro estava puxando e estava vindo em minha direção. Eu realmente assustou bastante, não era só o latir, ele realmente estava, parecia que ele queria morder. Então, qual é o nível? E você tem histórias por aqui, acontece aqui no bairro mesmo de cachorro que vai lá e morde. Qual é o teu nível de responsabilidade? Então, estava com coleira? Estava sem coleira? Focinheira, no caso, eventualmente. O dono estava segurando? Estava segurando? Peraí, mas é um cachorro que você pode considerar ele um tam. Não é um tipo de cachorro que morde, não morde ninguém. Será que existe esse tipo de cachorro? Não, mas esse cachorro que a gente sabe que ele é o cão de guarda. Então, tudo isso vai influenciar na halakha, como você vai olhar. Então, a primeira opinião, você tem que ter segurança máxima. A segurança média, razoável, não serve mesmo para aquele boi que não é chifrador ainda. Fala. Não, então, às vezes, o cachorro... É lei? São Paulo. O cachorro estava... Da coleira ou da focinheira? Focinheiro. Coleira e focinheiro. Para todos os cachorros? Algumas raças. E coleira? Tem que ser coleira, focinheiro. Não, mas para as raças mais calmas. As raças mais... Vai, Não, fala. às vezes o sujeito que foi mordido estava provocando o cachorro. Tudo isso tem Também... que se levar em consideração. Ok. Segunda opinião, e essa opinião que a Agmará vai elaborar, que é contrassenso, também tem que andar de coleira. Coleira e guia, né? Porque coleira é só aquele negócio aqui. Guia é o fio. Tá, bom. Para todas as raças de cães. Boa. Obrigado. Isso ninguém cumpre, quase ninguém cumpre. Muita gente anda com coleira, você vê com coleira, mas tem muita gente que deixa solto. Rabi Yehuda Omer, Tam Chayav Muad Patur. Aqui ele fala uma coisa completamente contrassenso. Ele fala que se você cuidou de forma razoável, se era um boi ingênuo, um boi virgem ainda nesse sentido, você tem que pagar. Se ele era já um boi chifrador, você não tem que pagar. E a Mishnah não explica por quê, mas é contrassenso total. Não faz sentido. Mas assim funciona a Mishnah, depois na Gemara a gente vai analisar. Não sei se vamos chegar lá. A terceira opinião, e essa é a mais fácil talvez de compreender, a Torá, a Gemara fala, Rabi Eliezer Omer, Enoshmirá ela sakin. A única forma de você cuidar de um boi chifrador é cuidar dele com uma faca. Um facão. A única forma de você cuidar dele é um facão. Você pode colocar ele numa jaula, você pode colocar ele fechado a 7 chaves, um boi chifrador, o que acontecer, você tem que pagar para as consequências. Ele já é um boi chifrador, então você vai ter que pagar. Certo? Essa é a mais fácil de entender. A primeira fala que você sempre tem que pagar. A segunda fala que, contrassenso, que o tam você tem que pagar, o muad você não tem que pagar. E a terceira fala em relação ao muad, ele não fala em relação ao tam, mas em relação ao muad, não existe segurança para o shor muad. Certo? Então, trazer mais uma coisa da atualidade. Está escrito na Gemara que um leão, ele é sempre muad. O que significa isso? A gente vira e mexe, eu comentei no Tshur, sexta-feira, vira e mexe, tem aqueles domadores, treinadores de circo, que pegam um leão e vão lá e abraçam e beijam, tarará. Passa alguns anos, você vê, sai no jornal, acidente acontece, perde a cabeça, perde... Né? Teve na Disney, se eu não me engano, teve uma baleia que... Sim. Um tubarão ou baleia? Acho que foi baleia. É uma orca. Matou a treinadora. Poxa, mas ela me dava beijo e me abraçava, tá certo? Então, num cachorrinho ou num boi, você pode até ter presumir isso. Mas um leão, por exemplo, por mais mansinho que ele seja e por muitos anos, ele continua sendo muad. Então, isso trouxe essa explicação em relação ao nome dessa guerra, que ela via Kum, porque o leão ele pode estar lá deitado e está lá tomando na cabeça um dia, 1 ano, 2 anos, vem foguete de Gaza, e vem não sei o quê, e vem crítica, chega uma hora, se prepara, tá certo? Esse é o leão, o povo judeu, comparado com
o leão nesse sentido. Então ele é sempre muad. Então o leão não tem essa característica de começar sendo mansinho e eventualmente provar que ele não é mansinho. O leão ele sempre vai ser considerado muad. Se os domadores de circo tivessem estudado essa Guemará, eles provavelmente procurariam outra forma de parnassar, outra profissão. Tá certo? Os zoológicos acharam, né? Deixa ele sedado que o bicho não consegue nem se mexer. Bom, mas aí já não está consciente. Você tem na Argentina um zoológico que você vai lá e mexe no leão. Exatamente. Aí me contaram, né? Eles drogam o leão, e aí você pode ir lá mexer nele, certo? Bom, eu vou concluir por aqui. Deu para a gente ter pelo menos um gostinho, algumas coisas, alguns conceitos. Mas só para explicar o que a Gemara vai dizer, por que será aquele contrassenso que o muad, ele paga, o mais manso paga, o menos manso, o chifrador, ele não paga. Então, primeiro que esse sábio, a Mishnah já traz, a Gemara elabora, que se aprende de um passuco da Torá. Então, tá lá o passuco da Torá, fica assim e tá acabado. E tem mais uma coisa, uma opinião da Gemara que traz que isso que se diz, que ele é isento de pagar, é sobre a segunda metade. O que acontece? Enquanto ele é manso, ele paga só a primeira metade. Essa primeira metade se mantém mesmo quando ele se torna chifrador. Então, o boi chifrador, que ele diz que ele não tem que pagar, ele não vai ter que pagar o completo. Mas a parte original, que no mínimo ele tem que pagar igual aquele boi mansinho, aí faz mais sentido, pelo menos está mais fácil de entender essa opinião. É uma opinião na Gemara. E a outra opinião que não somente traz isso, mas aí é uma Gzerat HaKatuv, assim o Passuco fala e a gente aceita. Ok. Boa noite. Mas ela é mais